Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica Próxima Jogada. No episódio de hoje vamos falar mais um pouco sobre a situação na Rússia e na Ucrânia. Hoje eu estou gravando de Nova York, vim conversar com alguns fundos de investimento e bancos sobre a situação na Ucrânia e como que isso acaba impactando outros países, como, por exemplo, o Brasil e alguns países da América Latina, mas isso eu vou deixar para um próximo programa depois da conversa. Vamos hoje falar um pouco sobre os últimos acontecimentos e alguns desdobramentos. Sejam bem-vindos. A situação na Ucrânia segue bastante complicada. Agora, nos últimos dias, o exército ucraniano ele conseguiu vitórias expressivas contra as forças russas, principalmente no leste do país, além de, obviamente, conseguir ainda resistir em relação a Kiev, a tentativa contínua dos russos de tomarem a cidade. A recepção de novos equipamentos militares, principalmente artilharia antiaérea, que chegou dos Estados Unidos e de outros países da OTAN, deu uma força extra para a capacidade de defesa ucraniana, e isso tem feito a diferença para segurar o desorganizado ataque russo. E ele é desorganizado porque, inclusive, muitas pessoas na Europa e, inclusive, ex-assessores do presidente Putin, eles comentam como se trata de uma ação desorganizada, onde no início eles imaginavam que a operação duraria apenas alguns dias, mas eles estão encontrando dificuldades sistemáticas para conseguir atingir alguns objetivos mais claros, principalmente a tomada de cidades maiores, centros urbanos mais relevantes dentro da Ucrânia. Bom, um aspecto muito interessante de todo esse conflito é o envolvimento da sociedade. Diferente, obviamente, da Segunda Guerra Mundial e de algumas guerras que aconteceram depois, o engajamento da sociedade ele acaba sendo mais robusto e mais firme, principalmente pela capacidade de gravar, enviar vídeos, enviar relatos, mensagens pela internet, que isso acaba chegando a milhões de pessoas em todo o mundo. Então, nós não dependemos da imprensa para entender o que está acontecendo ou para acompanhar algumas coisas que estão acontecendo, tanto na Ucrânia quanto na Rússia. Por outro lado, a desinformação ela existe em todas as capacidades, em todos os níveis, seja desinformação que parte da imprensa de cada país, contando a história sob o ângulo que eles preferem contar, mas também a informação, às vezes, não tão completa ou de uma forma mais tendenciosa para um lado ou para o outro, que também é normal dentro de uma situação como essa. A informação ser tendenciosa saindo da Ucrânia ou da Rússia não é o problema. O problema é a leitura que se faz sobre ela. Por isso que o ideal é ler um volume, um combinado de informações muito grandes, e isso acaba colaborando para a compreensão maior. Mas o que eu quero falar hoje sobre o envolvimento da sociedade não é só daqueles que estão lutando na Ucrânia, daqueles que estão sofrendo na Ucrânia, ou daqueles que estão acompanhando na Rússia, mas também de determinados grupos no mundo que possuem hoje uma capacidade grande de retaliação e contra-ataques. Por exemplo, na Rússia, a informação veiculada pelas redes estatais, elas seguem uma linha definida pelo Kremlin. Se você acredita nisso ou não, isso não vem ao caso, mas a linha definida pelo Kremlin é que não há uma guerra, é uma operação militar especial, e que essa operação militar especial ela visa garantir a segurança de russos na região do Donbass e a denazificação do país, que é um termo subjetivo, obviamente não é um termo real, não existe essa situação na Ucrânia hoje, mas é a narrativa russa interna. Grupos de hackers, por exemplo, grupos independentes como o Anonymous, eles passaram a ter um poder muito grande, porque eles acabaram, e o poder deles obviamente não vem dessa situação, vem historicamente pela própria capacidade deles como hackers, mas eles acabaram se envolvendo dentro dessa situação da Ucrânia com alguns artifícios que acabam trazendo muita raiva do governo russo. Por exemplo, existe um site, um link que foi criado pelo Anonymous, onde pessoas de qualquer lugar do mundo podem enviar uma mensagem, essa mensagem é instantaneamente traduzida para o russo e ela acaba chegando a celulares aleatórios, ou via WhatsApp, ou via mensagens para
milhões de russos de uma forma aleatória, ou milhares de russos. Isso é uma forma que eles encontraram para que eles consigam receber algumas informações que eles não têm acesso dentro da Rússia. Obviamente, isso também é um artifício para enviar informações que não condizem com a realidade, mas, de qualquer forma, isso acaba trazendo um artifício novo nesse ambiente de guerra, que é um artifício de um terceiro personagem que não representa um Estado, nem representa uma empresa, nem um grupo formalmente organizado, mas o fato do Anonymous conseguir fazer isso, ele acaba quebrando uma das barreiras de defesa muito importantes dos russos, que é de proteção, do governo russo, que é de proteção da informação. Mas não só isso, recentemente esse mesmo grupo, ele acabou soltando mais ou menos 10 mil documentos sigilosos de uma empresa ocidental que segue fazendo negócios dentro da Rússia. E essa informação que foi vazada dessa empresa, que estava na Suíça, acabou gerando um impacto muito grande, obviamente, na empresa, mas o grupo Anonymous, ele argumenta que isso foi uma forma de retaliação pelo fato dessa empresa continuar trabalhando na Rússia, independente das sanções que foram colocadas. Mas outras formas de envolvimento, elas acabam sendo muito interessantes também. Recentemente, o proprietário, ou logo possivelmente ex-proprietário do Chelsea, na Inglaterra, ele tentando atracar o seu iate na Turquia, ele enfrentou um bote muito pequeno de ucranianos que impediram que o seu iate atracasse lá, e eles estavam com a bandeira da Ucrânia, e tudo isso é mais um exemplo dessa forma como a guerra ela acaba saindo do espaço delineado, pré-determinado, envolvendo a sociedade em vários países do mundo. A legião estrangeira, a tentativa da Ucrânia de fazer uma legião estrangeira com membros de todo o mundo, também indica esse desejo de várias pessoas em vários países de participarem de uma forma ou de outra do confronto, mesmo que o fato da existência de uma legião estrangeira não é algo novo, isso já existiu no passado, mas a forma como a comunicação hoje e o engajamento acaba existindo entre aqueles que querem fazer parte de uma legião estrangeira se tornou muito mais dinâmico. Quando nós olhamos para a situação dentro da Ucrânia, um dos grandes temores que parte não só da Ucrânia, mas de vários países da OTAN também, principalmente dos Bálticos e da Finlândia, é do risco da utilização de armas atômicas por parte da Rússia. Bom, as armas atômicas elas são divididas em várias categorias. A principal bomba nuclear que a Rússia tem, ela tem mais ou menos 800 quilotons de potência. Para comparação, a bomba de Hiroshima tinha 15 quilotons de potência. E obviamente, não se espera e nem foi colocado pelos russos que eles poderiam utilizar isso. Mas o que já foi deixado de uma forma dúbia e aberta é da utilização das armas nucleares táticas. Essas armas táticas elas são menores e elas são mais facilmente carregadas de um lugar para o outro, e o processo de lançamento ou de utilização delas, ela passa por um processo quase imperceptível, ao contrário de uma bomba de magnitude mais pesada, que ela chama uma atenção por todo o processo envolvido no lançamento. Mas as bombas táticas, elas variam de 1 quiloton a 100 quilotons. De novo, 15 quilotons foi a bomba de Hiroshima. A utilização de uma bomba de 1 quiloton, de 10, de 15, de 20 ou até de 100, como embalada como uma bomba tática, isso acaba trazendo uma preocupação muito grande pela batalha de interpretação de até que ponto essa é a linha vermelha que a Rússia poderia cruzar e trazer a OTAN para a guerra. A OTAN ela ainda não tem uma visão muito clara do seu posicionamento em relação a isso, até porque a OTAN, assim como a Rússia, que ficou muito surpresa com a resistência dos ucranianos, a OTAN também ficou muito surpresa com o posicionamento russo após a avalanche de sanções que a Rússia recebeu. Eles não esperavam que, mesmo com essas sanções, a Rússia seguiria adiante dentro dos seus objetivos dentro da Ucrânia e, possivelmente, no futuro, quem sabe, na Moldávia, na Geórgia, etc. A OTAN ela se tornou quase uma máquina de sanções, não necessariamente uma máquina militar, porque a linha hoje
para que a OTAN se envolva na guerra é a um dos países da OTAN ser atacados. Mas até que ponto a utilização de uma bomba tática pela Rússia dentro de território ucraniano consistiria numa forma de violência de uma magnitude tão grande que forçaria a OTAN a entrar numa guerra contra a Rússia? Dificilmente eu acho que a OTAN tomaria uma ação se ela não fosse atacada. Agora, se nós tivermos uma bomba explodindo na Ucrânia acima de 15 quilotons, isso pode trazer um impacto sistêmico, não só na Ucrânia, mas também para os países vizinhos, que poderia ser considerado um ataque, pelo menos por aqueles que estão mais próximos, como a Polônia, a Eslováquia e a Eslovênia. O Putin, a princípio, ele ainda não deixou claro que utilizaria isso se necessário, até porque ele segue com a narrativa de que o plano está sob controle e que a vitória vai acontecer a qualquer momento e pelos meios convencionais. Mas nós sabemos que ele vem encontrando dificuldades que ele não esperava, e o desespero poderia levar à utilização de algo completamente fora do roteiro, como uma dessas bombas, e, consequentemente, mudar completamente o posicionamento de vários países da OTAN. Importante lembrar que a pressão para que a OTAN tome uma postura mais forte em relação aos riscos que a Rússia coloca são a Polônia e os países bálticos. Tanto que os países bálticos, a Lituânia, a Letônia e a Estônia, eles sistematicamente repetem de que eles são alvos e que a qualquer momento a Rússia poderia tomar uma ação militar contra eles, apesar de ainda não termos sinais de que isso aconteceria. Agora, um ponto interessante também que eu quero trazer foi palavras do líder da Igreja Ortodoxa russa, que falou que a Rússia tem que tomar de volta os países bálticos, que fazem parte da sua esfera de influência e que nunca deviam ter deixado de fazer parte da esfera de influência da Rússia desde a época da União Soviética. Isso é um ponto muito importante pela influência que a Igreja Ortodoxa tem na Rússia e pela influência que ele tem diretamente sobre Putin. Resta observar o que vai acontecer à medida que nós encontramos mais dificuldades nas tentativas da Rússia de avançar dentro da Ucrânia, e também à medida que a Ucrânia vai mostrando uma resistência muito forte para aceitar mais avanços russos. Todas as possibilidades voltam à mesa, inclusive, infelizmente, a possibilidade do uso de uma bomba nuclear tática. Vamos ficando por aqui e um abraço a todos.